Enquanto levantamos nossa mão, estenda a tua e toque a tua igreja agora. E cada um de nós se transforme em uma tocha de fogo, em nome de Jesus, em um vaso de ouro agora. Enquanto, meu Deus, a tua palavra não foi aberta, que a tua glória prepare o espaço, que a tua graça nos invada. E essa mão levantada está cheia de dificuldades, está cheia de problemas, lutas, batalhas. É difícil ser homem, é difícil ser humano. O Senhor mesmo chorou. Não está fácil para nós igualmente. Sem a tua glória, sem a tua graça, sem a tua presença, será impossível. Por isso, meu Deus, não viemos para assistir o pregador, não viemos, meu Deus, para ouvir a música. Viemos para sermos atraídos e atrairmos igualmente a tua glória. Então deixe que a tua glória caia sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Quem comigo está, diga: Senhor meu Pai, encha-me com tua glória. Senhor meu Deus, toca-me com tua glória. Senhor Jesus, não me faça sair daqui sem a tua glória. Quem acredita, diga amém. Quem crê, aleluias. Oh glória, tome seu lugar por algum momento. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, depois de um tempo de caminho em pregar a mensagem, eu venho pregando a palavra de forma não oficial desde os 13 anos e em igrejas, em templo desde os 17 anos. Antes eu me fixava em uma só mensagem. Eu a preparo e eu sou fiel a esta mensagem, assim como a nossa denominação IEA nos ensinou. Prega a palavra. E para IEA o prega a palavra significa prova com a palavra tudo o que vais dizer. Então fomos nos baseando nesta visão. Mas nos últimos tempos passei a compreender que há igrejas que, se levares uma mensagem preparada, você pode ficar perdido, porque a atmosfera e o clima te leva a outro ponto de visão. Só o facto de entrar mais uma vez hoje aqui, eu entendi que a igreja está a querer saber o que é glória, o que é graça na glória, o que é glória na graça. Amanhã talvez eu pregue o que preparamos lá no Quito, acerca dos aspectos da graça. É importante saber como é que a graça se manifesta. A igreja precisa entender os vários aspectos da manifestação da graça. E esta palavra graça é poderosa, porque ela faz parte do centro da Bíblia, relativamente à visão de Deus para com o homem. Deus não é apenas graça. Em Deus não encontramos somente graça. Embora Pedro, conforme ontem vimos em primeira carta, esta de Pedro em 5:10, ele diz o Deus de toda a graça. Mas eu vim descobrir na Bíblia, lendo a palavra, ouvindo homens, mulheres de Deus, que Deus não é graça. Em Deus nós encontramos justiça, nós encontramos santidade, nós encontramos ira, nós encontramos juízo. Em Deus encontramos fogo. Em Deus também encontramos a proposta de morte. Mas quando Deus olha para nós, Ele se atém à graça, Ele revela a graça. A graça é o aspecto que mais enfeita o Deus da salvação. É por meio dela, graça, que nós alcançamos Deus, e Deus nos alcança sem nos matar. É por meio desta graça abundante e maravilhosa que o Todo-Poderoso nos abraça sem nos queimar. Ele fica perto de nós sem nós sermos derretidos pela glória dele. É a graça. E eu descobri também que a graça é um grande sacrifício da parte de Deus. Deus faz muito esforço para expelir a graça do meio do fogo da justiça.
Pois, quando nós olhamos, não descobrimos na Bíblia nenhum anjo cantando gracioso és tu. Todos eles gritam santo és tu. Somente os seres humanos cantam graças. Os anjos não fazem isso, porque o que eles veem nele é glória em fogo, é justiça. É um Deus que não mostra dentes, é um Deus que não abraça ninguém lá no céu. É um Deus muito tranquilo, mas pronto a levantar a espada para quem dizer não quero mais adorar. Não é um ditador, é alguém em que a sua própria figura, o seu ser Deus, faz com que a sua justiça elimine a injustiça em frente dele. A minha viagem com os irmãos hoje é sairmos, é tentar explicar como é que Deus chegou a ser gracioso. Quem está comigo, amém? E Êxodo, capítulo de número 33, versículo 18, muito pregado, muito lido. Aleluia. Muitas são as versões, mas eu acredito que a que nos for apresentada já está. Glórias. A minha versão aqui está a dizer-me: louvado seja o nome do Senhor. Ela telefona aí, entenderam? Amém. Papandramo tchau. Chokukwama omano. Isso. Pedi à esposa para me ensinar a manejar. Ok? Assim diz a palavra. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Aleluias. Queridos irmãos, mostre-me a tua glória. É um versículo já muito pregado, mas é necessário enfatizá-lo neste tempo de oração e jejum diante dos irmãos. É Moisés pedindo, é Moisés em uma fase de transição de intimidade, é Moisés sentindo que a iniciação espiritual tem que ser ultrapassada. É Moisés sentindo que o nível em que se encontrava chamava agora outro nível. É Moisés que já viu a sarça, assustadora com certeza, mas ele entendeu o que significava. É Moisés que viu os sinais no Egito. É Moisés que viu o poder de Deus se revelando contra o Egito e a favor do povo de Israel. É Moisés que entendeu o sacrifício do cordeiro. É Moisés que compreendeu que a morte foge à morte e o sangue proíbe que a morte entre onde já se matou alguém. É Moisés que entendeu que a morte não tem medo da vida, mas tem medo da morte. É Moisés que compreendeu que o cordeiro devia ser comido todo. Aleluia. É Moisés que entendeu que depois de comer não se pode mais dormir, nem fazer digestão, deve se levantar e caminhar. É Moisés, por favor, entenda isso espiritualmente. Alguém está aí, amém? É Moisés que compreendeu igualmente que Deus manda marchar, mas nós usamos nossos pés para marcharmos. Nós vamos sentir a terra em nossos pés, sentir o cansaço da marcha. É Moisés e o povo agora que compreenderam que a presença de Deus
não significa ausência de inimigos e perseguidores. É Moisés que entendeu que quanto mais da presença, mais perseguições tem-se. É Moisés que entendeu que há momento em que o mar estará em frente como um empecilho, sem ponte, sem barco. E é Moisés que compreendeu igualmente que quando o impossível, o difícil, melhor, o impossível em frente da caminhada aparece, o Deus que mandou marchar se encarrega em abrir o mar. Moisés compreendeu tudo isso. É Moisés que foi chamado ao monte, que alguns chamam Horebe, outros chamam Sinai, chamado no mesmo lugar de onde primeiro se encontrou com Deus. É Moisés que sobe e recebe orientações, recebe o decálogo, recebe as leis morais, militares, civis, cerimoniais, e desce até ao povo. É Moisés que encontra o povo pecando, achando que ele estivera morto ou estava morto. É Moisés que se decepciona com o povo e quebra a lei em frente do povo em pecado. É Moisés que pega na espada e mata aproximadamente 3.000 homens. É Moisés que se enfurece porque Deus disse: o teu povo que tiraste do Egito. É Moisés entendendo Deus, atribuindo culpa a Moisés e ao teu povo, porque se fosse o meu povo, entenderia que eu sou Deus. Aleluias. É Moisés que entendeu isto tudo, e é Moisés que sobe novamente ao monte e ouve Deus dizendo: eu manifestarei a minha verdadeira natureza, que é juízo, que é eu sou um fogo devorador. Eu não tenho problema em recomeçar. Moisés, eu mato todos e te deixo tu vivo, e através de ti faço o mesmo processo que fiz com Abraão, e então recomeço a história, porque eu sou o Deus dos recomeços. Mas é Moisés, diante deste Deus pronto a matar, que dobra os joelhos e diz para ele: dessa vez não estás a pensar bem. Amém. E Deus, no seu lugar de trono, e segundo a palavra em Êxodo, trono em safira, olha para Moisés e diz: não estás a pensar bem. Refresco a tua mente. É o seguinte: se matares a todos, que tens poder para fazê-lo e tens direito de fazê-lo, vais ficar envergonhado. Como assim? Explico. O Egito até agora está ferido. Só se passaram não sei quantos meses, apenas 3 meses. Choram seus filhos. Ainda não se restabeleceram da surra que apanharam da tua parte. E todos eles estão caladinhos em suas casinhas. Não só eles, outras nações ao redor também se aperceberam do que aconteceu, e todos já estão a tremer diante de nós, porque eles sabem que nós não estamos sozinhos. Se nos matares, a vergonha é tua. Aleluias. Em outras palavras, eu sei que tu és Deus de justiça, eu sei que tu és Deus de santidade, mas nestas horas a igreja não precisa disso. Uau! Alguém está entendendo um pouquinho? Este povo não está a precisar ainda o poder da tua santidade. Este povo não está ainda a precisar do poder do teu juízo e do teu fogo devorador. Queimas bem e sabes bem
Mas este povo, grita comigo, precisa de graça. 1, 2, 3, precisa de graça. A justiça não salva, a santidade não salva. Isso apenas causa temor. Isto desperta dentro do homem medo. Medo de respeito e medo de medo. Eu que estou a pregar tenho medo dele. Não quero que ele perca a cabeça contra mim. De fã, de guapo. Porque se ele não quiser olhar para mim com olhos de graça, estou feito. Porque a história nos relata figuras, indivíduos, cidades, terras, povos que não tiveram a graça de Deus. Sodoma e Gomorra, a humanidade passada, somebody understand, aleluia. Mas o povo precisa de graça. Comece já a se identificar com este povo, porque até então Deus revelou poder para salvar, mas não revelou graça para transformar. Não entenderam? Até então Deus revelou braço para salvar, no sentido de resgate, mas não revelou o segredo que Chengyo. Não revelou o segredo que muda a alma. Você pode passar 1 hora inteira, um dia inteiro assistindo o poder de Deus e sair daqui mundano. Você pode ver milagres como o vosso tio Judas e no final trair a graça. Eu passei a compreender que sinais e milagres não transformam até que a graça toque a alma. Anjos não precisam de graça, e eles até nem a entendem, porque até agora eles nos assistem. Como é que esses fracos les amam tanto assim? E eu só tenho uma resposta para eles: nós somos tridimensionais. Vocês só são one. Anjos que estão aqui, não é contra vós, eu sei que me entendem, mas vocês são apenas o sopro de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu não só fui formado ou criado com sopro, eu fui formado com as mãos dele e eu fui criado dentro dele. Eu tenho o fôlego dele, eu tenho a palavra dele e eu tenho a ação dele. Nós somos os mais complexos, mais complicados. A grande dor de cabeça somos nós, e ele mesmo nos criou, e ele estava pronto para ter dor de cabeça, e ele compreendeu que a estes justiça e santidade não, a estes eu dou graça. Queridos irmãos, Moisés sobe, e depois da oração, e ele até pede uma coisa que ele não pediu falsamente, mas não pediu racionalmente, mas pediu aquilo porque entendia que Deus era apegado a ele. Deus estava tão apaixonado por aquele velho de 80 anos, que disse: eu disponho o meu nome, risca o meu nome do livro. Wassaluca, risca o meu nome do livro da vida, se não vai salvá-los, se não vai revelar graça, risca o meu nome do livro da vida. Mas se vai salvá-los, mantenha não só o meu nome, mas me revela a tua glória. Ninguém na Bíblia até então pediu a glória. Leia bem, quem é? Adão não fala nada, cai fora. Quem é? Enos começou a invocar. Sete, parecido com Adão, em que? Só figura? Não. O ser, natureza, não. Enoque pediu?
não há descrição. Andou com Deus. Quem, senão o primeiro a dizer: quero ver a tua glória. Aleluias. Aleluias. Ô Moisés, estamos a falar de salvação do povo e tu está a pedir glória. Como? Tem sentido? Sabe o que devia pedir? Não vai nos matar mais? Não. Boa. Nos perdoaste? Sim. Boa. Pode ser? Sim. Vamos juntos? Vamos. Só isso. Me mostre a tua glória. O que a glória vai fazer? Queremos entender um pouquinho? Boa. Vamos agora andar. Deus diz para ele: eu entendo o que pedes. Você não quer ver a minha glória. Você quer me ver. Alguém está entendendo? Você quer me? O alunguca só dá outra glória. Você quer me ver? Em outras palavras, tira o véu em frente de ti e quero ver-te como tu és. Deixa já revelar isso aqui. A graça te revela o Deus sem máscara, Deus sem glória, Deus sem capa, Deus sem véu. A graça te revela Deus lá dentro dele. A graça não te revela o que Deus faz, o que Deus vai fazer, o que Deus é capaz de fazer. A graça não tem um verbo fazer. A graça tem um verbo conviver com a essência daquele que você busca. O que me admira é que até para a intimidade no Velho Testamento exigiu-se graça. Aleluia. E olhando então para Moisés, é o seguinte: tu não me podes ver o rosto. Não me podes ver o rosto. Versículo 20: quem ver o meu rosto? O que acontece? O que acontece? Ali. Então o que eu estou a pedir é te ver. E se eu te ver, eu morro. Eu não posso te ver. Se eu olhar para o teu rosto verdadeiro, eu... Bom, então quer dizer, aquilo que eu não posso ver, caso o Senhor me revelar, eu vou morrer. Vamos andar. Deus diz para ele: escute, tenho uma ideia. Qual, Senhor? Não me vês o rosto, não verás, mas tenho uma ideia. Aleluias. Tenho uma... Suba mais um pouco. Suba mais um pouco. Você está na lei da perturbação, está no nível da confusão. Você veio chorando, você está olhando para o pecado do povo, você está olhando para os teus próprios pecados, você está condenado pelas tuas ações e ações do povo. Você veio com uma mente cansada, frustrada. Você matou 3.000 lá embaixo, eu te vi, mas aquele 3.001 já. Você veio como assassino aqui. Eu não te mandei matar, nem te mandei quebrar. Olha, jogou. Olha, jogou. Saia do nível da confusão. Saia do nível da condenação. Saia do nível da frustração. Saia do nível de olhares para os teus pecados e ser condenados por ele. Saia do nível do homem natural. Saia, suba mais um pouco. Em outras palavras, se você quer me ver como eu sou, abandona a tua natureza caída e olhe para mim. Suba mais um pouco. Aleluia. Senhor, sim. Eu me lembrei de um pecado do ano passado. E Deus olha para... Não vejo. Mas eu me lembrei. Mas eu não vejo. Porque pecado confessado e perdoado desaparece. Saia. Eu sinto sim que há entre nós aqueles que ainda vivem se debatendo entre a sua natureza de pecado e a glória que devem ver. Eu permaneço como sou, eu vou confiar na minha força, vou fazer mais um esforço para ser mais santo, para vê-lo, ou então vou...
Escuta, não é o teu esforço. Quando se trata de graça, a graça é que te eleva à presença dele, onde a tua natureza já não tem voz nem palavra. Suba mais um pouco. Tenho uma ideia. Suba mais um pouco. Tenho uma ideia. Suba mais um pouco. Tenho uma ideia. Suba mais um pouco. Quero demonstrar algo. Suba mais um pouco. Quero fazer algo. Suba mais um pouco. Diga a teu irmão: suba mais um pouco. Aleluias. Tem que subir mais um pouco. Para onde? Em direção a ele. Para quê? Você pediu para me ver. Suba mais um pouco. E quando Moisés fez o esforço e subiu, ele encontrou uma pedra grande. E segundo alguma analogia bíblica, Deus estendeu a mão, amém? E bate no centro daquela pedra. E a pedra, e cria uma fenda, uma abertura. Esta é a ideia. Entre nesta fenda, entre nesta abertura. Essa é a ideia que eu tenho. Eu colocarei a minha mão por cima da abertura da fenda. Eu farei passar a minha glória, e eu também passarei ao lado desta fenda. E o que eu farei é o seguinte: coloco a mão. Alguém já está a imaginar a grandeza desse Deus? Aleluia. Coloco a mão aqui onde você entrou, e eu passo. A minha glória passa e eu passo, e a minha glória ainda atrás continua, e eu levanto a minha mão. É a ideia que você me forçou a ter agora. Levanto a minha mão, e quando levantar a minha mão, eu só tenho um conselho: suba rápido para... Oh glórias, 80 anos, obrigado, naquele calabouço, naquela fenda, e a mão, ele nota uma mão que e tudo fica escuro. Tudo fica, não havia luz, mas de repente também ele nota que a mão saía e alguma luz surgia. E enquanto a luz entrava naquela fenda, Moisés se apressa em sair daquela fenda. E enquanto ele saía, a mão levantava, e aquela mão tira e volta para a figura, e ele vê as costas de um gigante. Eu entendo assim: ele viu com seus olhos a parte de trás de Deus. Ele viu, e quando viu, ele gritou, e ele gritou, e ele gritou misericórdia, graça. Não gritou justiça, santidade e poder. Gritou misericórdia e graça, porque viu o que não se devia ver. Mas Deus não disse nada, nem olhou para ele. Continuou e desaparece. E ele olha para aquela pedra e diz: esta é a pedra da minha salvação. Aleluia. Queridos irmãos, se eu entendo quando é que Moisés foi salvo, não é quando a sarça foi revelada, não é quando a missão foi dada. Há pessoas aqui, irmãos, que ainda não estão na plenitude do sentimento da salvação plena. Há alguns ainda que acham que estão salvos porque são líderes na igreja, estão salvos porque cantam no louvor, estão salvos porque dá dízimo. Hoje Deus está a te dizer: salvação não tem nada a ver com aquilo que você já fez dentro da igreja ou para Deus. Salvação tem a ver com quando tu deres conta que houve uma rocha onde entraste, e por causa dela a glória de Deus não te destruiu. Aleluia. Salvação é entender que a tua carne não suporta a glória dele, mas uma pedra suportou a glória da glória. Aleluia. Suportou o fogo, do fogo a uma rocha. Então, queridos irmãos, Moisés sai e ele compreende que para estar salvo, para se manter vivo na presença de Deus, há necessidade de uma rocha. Daniel viu esta rocha. Aleluias. No sonho de um homem
chamado Nabucodonosor. A rocha foi solta da montanha sem mão alguma, e aquela rocha quebra aquela estátua, e quebrando a estátua, tudo desaparece e a pedra se torna maior que todas, e era vista em todos os lados da terra e do mundo. Aquela pedra se chama Jesus Cristo de Nazaré. Em outras palavras, Moisés, para não queimar o povo, eu tenho uma ideia, aleluia. A ideia chama-se graça. Através da graça, você pode viver. Pela graça sois salvos, mediante a fé na rocha. E isso nunca virá de vós, não virá de talentos, não virá de ofertas, não virá de beleza, não virá de chicote de pata, não virá de denominação, porque eu descobri que a IEA vai para o inferno, a IECA vai para o inferno, diante do trono, como denominação, vai para o inferno, mas aqueles que estão na rocha subirão mais, e verão a glória. But aqueles planos a fim. Atenção, queridos irmãos, quando isto aconteceu com Moisés, tocou a minha alma e eu entendi alguma coisa linda. O pedido de Moisés não foi respondido na íntegra. Vou cumprir lá, tio. Eu apingo chipana, vou ler que sangue. Onde viti? Wapinga okumono vaso. Vou ler que sa pepe. Não se respondeu bem. Aleluia. Passando centenas de anos, eu venho a João 14 e eu encontro um jovem chamado Filipe. E eu já me perguntei, Filipe não era um nome judeu, era um nome grego. Entendi. Havia junção, mas o ventre que te dá na naturalidade é o da mãe. Então logo a mãe era judia. E aquele Filipe foi chamado por Jesus. E o jovem era da cidade de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e de seu irmão André. É lá no norte, na Galileia, norte da Palestina hoje. E aquele jovem foi ouvindo a mensagem de Cristo Jesus durante 3 anos, quase e meio, ouvindo a mensagem. E nunca nenhum discípulo levantou a mão na aula de Jesus. Mas naquele dia Filipe levanta a sua mão e diz um ponto, mestre. Interrompe a pregação de Jesus. E Jesus também para a aula e olha para o jovem. Olá, Filipe, sim, uma palavra. E ele disse, bem, eu venho ouvindo a tua mensagem, a tua pregação, e eu vai me ajudar a descobrir que o centro da tua pregação é o Pai. É quem? O meu Pai é, o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai. Estou a mentir? Continua. É o seguinte, já pregaste muito. Faça só uma coisa e vais descansar em paz. Vais pregar para aqueles nas aldeias, nós assim chega. Ninguém no Novo Testamento pediu. Alguém está me entendendo? Aleluia, aleluia. Moisés, único no Velho. Filipe, único no Novo. Filipe conhecia o Pentateuco, sim ou não? Sim. Ninguém ousava fazer o pedido de Moisés, porque o aviso estava escrito: se você me ver, vais. Ninguém pedia isso, ninguém. Mas
Filipe teve a coragem, a ousadia e disse: vou tentar pedir aquilo que Moisés pediu e não recebeu na íntegra. Eu vou pedir, se me apedrejarem dá fá, mas eu vou ter coragem de pedir. Jesus, um ponto, já pregaste muito, falas muito do Pai, este é o centro da tua mensagem. É o seguinte: mostra-nos o Pai, mostra-nos o teu Pai. E isso, sabe o que Filipe entendeu? A lei só continuou sendo lei porque a lei não viu a face. A única maneira de resolver a lei é ver o dono da lei. Mostra-te dono da lei, e eu entenderei o que é graça e lei. Quem não viu Deus não entendeu nada. Vive de regras, vive de doutrinas, até não é doutrina isto. Vive de remendos de igreja, vive de agradar pessoas, vive de favores espirituais. Me ora lá, me ora lá, me ora lá, me ora lá. Eu não sou o me ora lá, eu sou aquele que está dizendo: Pai, revela-te e tudo será resolvido. Aleluia. Oh, há pouco tempo recebi a mensagem, a ligação de uma mana no BIE, não está, por isso é que estou a falar, não cito o nome. E ela ligou dizendo: pastor, me ajude a orar, o meu marido é mau, me dá surra, não dá comida. Onde está esse tipo de oração na Bíblia? Alguém já encontrou? Me ajude. Nós, pastores, estamos a ver fumo com as tias que não ouviram o conselho de não vos caseis, não vos junteis em julgo desigual. Não ouviu? Agora, o que, em outras palavras, ela está dizendo: faça a oração que transforma o meu. Não encontrei. E não me chateia mais. Estão a gravar? Essa ovelha vai fugir da igreja, meu Deus. Não é você, não é você. Aleluias. Mas o que eu estou a querer dizer é: não é a oração, não é a oração do pastor, não é o jejum de 21 dias, é quando você decide ver a face dele. Decida, de pés. Alguém quer pedir? Faça essa oração. 1, 2, 3, peça. 1, 2, 3. Nada, está fraco. 1, 2, 3. É só isso. Está aí. É só isso. Só mostra-nos o Pai. A face do Pai chama-se Panim. Alguém está a entender? Quando vou lá no original, significa essência e identidade. É por isso que no teu bilhete não está lá os teus músculos, é a tua cara. Em outras palavras, mostra-me a tua cara e eu saberei quem você é. Está preocupado com a mão de Deus? Deixa a mão ainda de lado, peça a cara. A mão já vi no Egito, a mão já abriu o mar vermelho, a mão já bateu o exército faraônico, mas o que eu não vi é aquilo que me transforma, é o rosto, é aquilo que me dá ideia. Quem quer? Levanta, peça, show me the Father, show us the Father. Aleluias. Não vem mais aqui, me curem. Recebe só o teu Pai. A tua doença vai.
Aleluia. Queridos irmãos, não foi um pedidozinho, foi o pedido dos pedidos. E Jesus, pela primeira vez, foi forçado a fazer o que nunca fez. Desde o momento em que chama os discípulos para o seguirem, revelou-se como homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem. Sambar, aleluia, o Filho do Homem. Mas afinal, no meio dos discípulos havia alguém que estava a buscar mais do que o Filho do Homem. E ele disse: escuta, você fala muito do Pai, mostra-nos. Leia a Bíblia se houve mais pergunta depois desta. Jesus simples e humilde, olá, foi forçado a eu sou o Filho do Homem, eu sou o Filho do Homem. Há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Eu sou daqueles que entendem que até o tom de voz mudou. A primeira vez que Jesus faz isso, há tanto tempo. O pedido de Moisés revelado à igreja. Quem me vê, a mim vê. O vosso português é fraco. Uou. Quem está a aprender um pouquinho do hebraico e do grego vai entender que não é assim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Em português está a dizer: eu sou parecido com o Pai. Eu sou o filho dele. Ele é o que me enviou, acredite. Assim conforme está a me ver. Ele é o que me enviou. Português é mais ou menos assim. Eu fiquei assustado, com pernas a tremerem quando olhei para o original. Amém. Quem vê a mim, vê o Pai. No original, vocês não estão a entender, nem que seja. Vamos. Quem está a me ver, está a ver o Pai. Não entenderam? Vocês comentam. Pastor Daniel, dá para entender isso? No original está a dizer: eu sou. Eu sou. Mas nós ouvimos a voz de cima e alguém na água e o pombo descendo. Vocês não entenderam. Corpo, alma, espírito. Dá para entender? Você está dentro de um corpo. Você é uma alma que tem o espírito. How man you are three. Você são três. Você são três. Entendeu assim? Depois estão a gravar. Deixa ficar deste lado. Não estão a me ver. Você são. Você não é você sem o corpo, sem a alma, sem o espírito. Eu estou na figura do Deus assentado como aquele que declara a palavra. Eu estou na figura daquele que faz a palavra acontecer. Eu estou na figura daquele que faz a palavra permanecer. Em outras palavras, Filipe, sim,
Eu sou o Pai. Sabe o que quer dizer isto? Graça não é ter dinheiro. Graça não é ter casa bonita. Graça não é ter carro bonito. Graça não é curar de malária. Graça não é casar com Latom. Escuta bem. Graça não é casar com a Leila Lopes. Graça não é vestir bem. Graça é ver o Pai. Viu o Pai? Mas eu disse a princípio, para ver o Pai, ou seja, para Moisés ser atendido no que pediu, Deus precisou ferir. Sambara, 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 understand? Arroz. Essa glória pode ser repartida. Quem entende um pouquinho de epistemologia sabe disso. Um pouquinho de esoterologia, né? Sabe um pouquinho disso. Deus tem uma glória que nunca vai te dar. Não é porque Ele é ambicioso, a tal glória só Ele que aguenta ficar com ela. Quando Deus expulsou Lúcifer do céu, foi um ato de misericórdia, porque ele estava para se matar. Ele queria sentar na glória. Amém? Para não morreres, oh Lúcifer, você é igual a Deus, você é igual a Deus. E Deus só estava ali olhando, nem go burro aí, espera. Não é porque não quero, somente eu aguento este cadeirão. Ninguém. Há um hino que se canta no Bié. Tu catumaraco chalo, como é? Tu catumaraco chalo chaye, o asaluki, você da ieia, o atapia. É o quê? O caringuinhe. Mas vocês batem bem. É só Deus que aguenta ser Deus. Essa glória chama-se Kabod. É uma glória que não tem misericórdia. É uma glória que os anjos que já estão com Ele há milhões de anos incontáveis, até agora não querem ver. É a mesma glória que descia no tabernáculo. Por isso é que Deus dizia a Arão: só vais entrar lá uma vez por ano, mas tens que passar 3 dias de jejum e oração. Nem toca na tua baby. Fica no quarto de um solteiro e te lê lá a Bíblia. Só entras uma vez. E segundo a tradição, devem te amarrar uma corda na cintura. Não é porque sou muito mau, é que até a natureza é mesmo assim. Vou te matar. E não dá diminuir isso, não dá. Porque eu sou Deus sem vocês. E vocês não me tornam Deus, nem a vossa adoração. Pelo contrário, até canta um pouco uma vez por semana, seus caras. Tem uns que não há segundo de descanso. Santo, 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 santo. Leia o Salmo 50 para lhe respeitar mais. Leia só do versículo 1 até o versículo 13. Vais ficar repleto. Não precisa d'água, não precisa de ar, não precisa de carne. Tudo é dele. Ele é Deus sem você. E Ele não te criou por necessidade, nem por solidão. Ele te criou porque gosta de partilhar. É por amor. Você faz falta em Deus? Vou te falar a verdade, não.
Falta. Que Deus fica a chorar porque você não veio na igreja? Não. Deus sente pena de você. Quem perde é você. Esta glória acabou. Não há homem que lhe deram lá. Não há. Não há. Então Arão entrando, tinha que entrar com incensário. Amém. Diante da arca da aliança que simbolizava Cabot. 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 Alguém está a entender? Ok? Mas tinha que entrar com sangue. Tinha que entrar com fumo. Mais uma vez, sangue e fumo. Sangue para quê? Para substituição, porque vou matar alguém. Ninguém entra na minha presença e mantém-se vivo. Entra já com morte na minha presença, para que eu diga: já morreu alguém, fica. Sempre que entrarem na presença de Deus, alguém morre. Claro, aquela presença tem que matar alguém. Se não é você, traga alguém que se sacrificou em teu lugar. Cabot, fumaça, para que quando ele descesse, ele entenda que ele não quer me ver. Alguém está a entender? Aquele fumo não é nada. É o cheiro agradável de um frango, para ele sentir o cheiro da carne. É um símbolo de véu. De quê? Para que tu... E outra coisa, não está escrito, mas eu encontrei. Flávio falou um bocado, mas eu encontrei. A Septuaginta fala: aquele fumo não era só o que Arão trazia em si. Ou seja, não era a única coisa que ele chacoalhava. Ele precisava fechar os... colocar uma gota de sangue na orelha direita. Morra a minha orelha, para que a orelha espiritual, os ouvidos espirituais. Polegar direito, sangue. Minhas obras carnais morrem. O pé, polegar do pé direito, sangue. Andei à toa, feiticei, tipo você. Não olhe para isso, tenha misericórdia, estou de olhos fechados. Porque Deus descia com Cabot. E quando descia, a única coisa que suportava era a arca. E se o sangue estivesse lá, a minha glória não dou a ninguém, nem à igreja. E a glória de Deus desceu no templo, ou não é? E quem estava lá? Quem estava lá? Fala ninguém. Quem estava lá dentro? Ninguém. Todos foram, até nem foram retirados, fugiram. Porque a Bíblia diz: não conseguiam mini. Sabe o que é não conseguir? Vatilembolo, pesse, todos lá fora. Mas Moisés foi chamado no meio da glória, com sangue, morte. Mas há outra glória que você tem que sair com ela hoje. Aleluia. Em 2012, quando eu estudava aqui, Izupe, aqui fica em algum lugar. Izupe. Primeiro ano, orando, o bairro chamava-se qualquer coisa velho. Tem alguma coisa velha por ali? Cacilha, está no meio. Chama-se. Tem qualquer coisa aí no meio, ao lado da Trapa. Não tem outro bairro aí, hein? Naquela grande rotunda do próprio Izupe, descendo naquela mulemba. Esse bairro. Foi na fase do grande avivamento da minha alma. Estávamos na faculdade, mas estávamos de joelhos. Foi na era do grande avivamento no Bié. Quase em todos os cantos haviam orações às 0 horas. Através do telemóvel nós chamávamos de
Saúde das zero, mas conferência. Tchá! Tchá, sanhei, eu diria. Aleluia! E nesta noite, orava. Já entendia que havia uma glória que não é minha, mas também já entendia que havia outra glória que é para mim. Esta glória está banhada de graça e não de morte, justiça, juízo. É sogra. Orava. E naquela manhã eu fui ao mercado, a uma praça que fica ao lado, e queria comprar alguma coisinha ali. Mas eu vi uma senhorita na barraca de fardo, lendo a Bíblia. Eu amo isso. Amém. Isso me cuiou. Eu disse, vou saudá-la e dizer-lhe parabéns. Continue a ler. Quando cheguei, disse, bom dia, minha querida, paz do Senhor. Ela olhou e bom, safini ngwenene, pole sabi hile ngwenene. Wali salukila konye. Nyali salukila. Dafina mwene. Pole português, desculpe. Assustada. Eu disse, desculpe. Eu lhe assustei, desculpe. Não, pare. Eu te vi nesta noite. Você veio em minha casa nesta noite. Os que vão anotam ali, ver aqui na diante do trono. Alguns até são líderes dessa igreja e vão, acham que nós não estamos a vos sentir. Eu só não estou a vos falar, só para voltar bem no bilhete. Esse do bruxo não sou eu, mamãe, não sou eu, não me viste, não sou eu, aleluia. Não, desculpem, vamos em nome de Jesus quebrar esta maldição. Esta igreja está para romper uma barreira que, quando fazê-lo, a glória de Deus, caixões aqui serão colocados, abertos, e homens de Deus vão colocar as mãos. Eu estou a falar o que vai acontecer nesta casa. Mas para começar, se alguém está enfermo entre nós, coloque a sua mão no lugar da enfermidade e seja curado hoje, agora. Se alguém tem alguma dificuldade, deseja alguma coisa desta glória que vou dizer, comece já a acreditar, porque eu acredito no Deus que está a dizer, há uma glória que é minha, mas há uma glória que é minha para vós, e a glória que é minha para vós, eu não a rejeito, eu a dou a vós. Receba a glória que se chama Shekinah. Seja restaurado. Voltemos àquela irmã. Queridos irmãos, eu não vou. Eu não fui na tua casa. Eu estava em conferência. Eu estava em conferência. Eu não voei. E ela disse, foi em sonhos. Você entrou em minha casa, colocou a minha mão sobre o meu ventre, e eu engravidei. Você é estéril. Sim, eu sou casado há 3 anos. Sou crente. Estou orando por um filho. E eu venho orando há 3 anos. E ontem o Senhor me disse, este jovem virá e colocará a mão no teu ventre. Só isso. Amém? Não vamos mais dar volta. Você acredita nisso? Creio. Acabou. Então não precisas da minha fé. O teu Deus disse que eu vou tocar. Somebody understand? Aleluia. Onde evita tiwa? Onde evita tiwa? Pai, ela me viu que você me mandaste em casa dela. Ela sonhou e ela viu-me a tocar o ventre dela. E ela engravidou. Eu sei que tem processo. Em nome de Jesus, seja feita, tudo feito segundo
o pedido e a fé dela. Amém. Aleluia. Esqueci-me da cena. 6 meses depois, alguém chamou-me de novo naquele lado. Irmão, estamos lá. E eu olhei, era uma mulher grávida. E era aquela mulher. Antes de chegar a ela, a voz do Senhor disse para mim: a glória que eu quero repartir contigo e com todos os que creem fará mais do que isso. Salvará almas, libertará do cativeiro, abrasará vidas, edificará lares. Alguém está me entendendo? Fará minha obra no meio do povo, levantará soldados poderosos. Aleluias! 2012 até aqui passam-se 13 anos, e sempre que eu lembro e olho para este lugar e ouço a voz do pastor Daniel para mim dizendo a mais uma atividade, eu me lembro agora que Deus disse: a glória que eu quero que seja vossa deve ser recebida. Coloca-te em pé agora. Coloque a mão, coloque a Bíblia ali no seu lugar. Vamos orar juntos. Pegue a mão do seu irmão. Para pegar alguém aí, a mão de alguém aí. O grupo pode, alguns podem ficar com o microfone. Aleluia. Amanhã falaremos dos aspectos da graça, mas hoje estamos a terminar dizendo: a graça traz glória, e a glória, Shekinah, traz graça. Mas esta graça foi ferida para que nós entremos nela. Lá em João 19:34, um soldado fere o lado, e ao ferir o lado de Jesus já morto, uma fenda foi aberta. Eles em mim, comendo-os não, colocando-os em mim, dentro de mim, entre hoje em Jesus, e a graça te cobrirá. Creia nele. O que faço para ser salvo? Creia em Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Feche seus olhos. Eu disse que glória não é dinheiro, glória não é casa, é graça, mas é a presença dele. E a graça de Deus, Tito 2:11, se há manifestado, fazendo-se salvação a todos os homens. A graça de Deus não é um sentimento, não é uma bênção, é uma pessoa. Jesus é a graça de Deus. Mestre, ordena, e mandaremos fogo nesta aldeia. Loucos filhos, eu não vim, o Filho do Homem não veio. A graça te salva, a graça restaura a tua saúde. Enquanto declaramos o poder da graça, receba agora. A graça quebra cadeias. Pastor Daniel, venha cá. Homem de Deus, vem, larga o microfone. Aqui. Aham. Há correntes entre nós. I feel it. Há correntes entre nós. Aham. Oh, glória. Estenda vossas mãos em direção a este povo. Aleluias, 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 aleluias. Não sairás do mesmo jeito. Você está preso, você está presa. Você está preso, você está... Eu declaro
Declaro agora, em nome de Jesus, que o poder da graça caia sobre ti agora, em nome de Jesus. Levante a sua, sim, vamos. Você continue pegando o seu irmão, A palavra de Deus me diz que a unção quebra a maldição e a graça arrebenta as correntes da condenação. A palavra de Deus me mostra uma casa. Eu vejo agora uma casa totalmente aprisionada, amarrada, e você veio aqui dizendo: ainda há esperança para mim. Eu estou dizendo em nome de Jesus, antes de chegares à tua casa, a graça já se manifestou lá, a glória já se manifestou. Eu não vou citar o teu nome, eu não vou dizer quem você é, você sabe quem você é. E neste momento sinta a presença da graça, sinta a presença da glória de Deus agora, em nome de Jesus. Satanás, chegou o momento de abandonares este homem e esta mulher. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus agora. Sinta a presença de Deus. Enquanto os homens do Senhor, sacerdotes, estende a mão, permitam-me correr o corredor, passar neste corredor, em nome de Jesus. Alguém está com uma dor de cabeça grande, apertada aqui. Não é demônio, é apenas uma presença que vem lhe visitar nesta noite, em nome de Jesus. Você que tem problema grave, que te impede de adorar, é uma enfermidade, te impede de buscar a face dele, nesta noite seja tocado pela glória de Deus agora. Seja restaurado, seja restaurada, seja restaurada. Em nome de Jesus, receba a presença de Deus, receba a presença de Deus, receba a presença de Deus. Agora, alguém me ajude a orar, alguém me ajude a orar. Abra sua boca e receba a presença de Deus agora. Seja totalmente livre, seja livre agora. Não saia deste lugar sem esta presença, não saia deste lugar sem esta presença, em nome de Jesus. Senhor, eu passo por este corredor pedindo ao Senhor que alguém experimente da tua graça agora, experimente da tua agora, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, toque alguém que precisa desta graça. Estou passando sobre o teu povo, toque alguém que precisa desta graça agora, em nome de Jesus. Toda macumbaria, toda bruxaria, toda feitiçaria, todo projeto contra a tua alma, acaba agora, acaba agora, acaba agora, acaba agora, acaba agora, acaba agora, saia! Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alguém abriu a sua boca e começou a quebrar as cadeias e maldições da sua vida. Vai, o poder está na tua língua. Vai orando. Você que está no álcool, você que está na pornografia, masturbação, você que tem problema aí no colo, em nome de Jesus, receba nesta noite, receba a graça do Senhor, receba a presença de Deus, 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 receba a presença de Deus. Agora, em nome de Jesus, seja livre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja livre, seja livre. Larga o teu irmão, larga o teu irmão, larga a mão do teu irmão, coloca a tua mão no coração agora, coloca a tua mão no coração agora. Receba a presença de Deus, receba a presença de Deus, receba. Em nome de Jesus, pega, em nome de Jesus, pega 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 em nome de Jesus, pega, Jesus, pega,